Senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a essência, digamos assim, da democracia é uma votação secreta, segura, limpa e que seja também uma justiça eleitoral que seja célere. Todo o povo do Brasil reclama da morosidade do Poder Judiciário de um modo geral e tem havido um esforço muito grande, tanto do Poder Judiciário quanto do Poder Legislativo, digamos, numa colaboração com o Poder Judiciário, para aperfeiçoar emendas constitucionais, as leis infraconstitucionais, para que possamos realmente chegar ao ponto em que nós teremos uma eleição limpa, segura e que qualquer crime eleitoral cometido durante o processo eleitoral seja rapidamente punido. Por exemplo, se um prefeito, um governador ganha uma eleição e há imediatamente ou até antes mesmo da eleição denúncias de abuso do poder econômico, abuso do poder de autoridade e tantas infrações que contaminam o resultado. E pior, quando o eleitorado vê que alguém fazendo até abertamente todo tipo de absurdos para ganhar uma eleição, como uso de dinheiro de maneira escancarada, coação de servidores públicos, compra de votos, e ver essa pessoa assumir e, portanto, governar sem nenhum problema, realmente ao eleitor fica a conclusão de que não vale a pena, por exemplo, ir votar e ter realmente a tranquilidade de que aquela eleição é, de fato, uma eleição limpa. Já temos uma lei do ficha limpa, mas não temos uma lei que... O ficha limpa visa os candidatos, mas não temos uma lei que garanta, de fato, eleições limpas. Aliás, eu acho que não pode ser só uma lei. Por exemplo, alguém que ganha uma eleição para a prefeitura ou para o governo do Estado e que comete esses crimes que eu citei e que o processo vai primeiro para os tribunais regionais eleitorais, se for municipal, primeiro para o juiz estadual, depois para o Tribunal Regional Eleitoral e depois para o Tribunal Superior Eleitoral. E como nós temos eleições a cada 2 anos, num ano é municipal, 2 anos depois são as estaduais e as federais. O que acontece? O Tribunal Superior Eleitoral, para onde terminam todos os recursos, terminam, como por exemplo aconteceu nas 2 últimas eleições, ficando assoberbado de trabalho. E aí, como é a composição dos tribunais regionais eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral? São juízes que fazem rodízios, seja o juiz estadual, seja o juiz federal, seja o desembargador estadual, seja o membro do Ministério Público. Portanto, não há um quadro funcional de magistrados para os tribunais eleitorais. E o mais esquisito, nós somos talvez o único país que tem justiça eleitoral e tem em cada estado um prédio do Tribunal Regional Eleitoral. Posso citar pelo meu estado, que é o menor em população do Brasil, que é o estado de Roraima, tem um prédio muito bom. E tem também, pasmem, funcionários concursados do quadro efetivo, tem funcionários comissionados do quadro de comissionados. Agora, só o juiz não é funcionário do TRE. Só o TSE só
os ministros não são funcionários de carreira. Então, nós precisamos mudar isso. E eu apresentei uma emenda constitucional no ano passado, cujo número é o 64, que institui quadro próprio de magistrado para a Justiça Eleitoral e dá outras providências, justamente visando, assim como existe na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho é juiz do trabalho. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho são, na sua maioria, de carreira. Então, não é possível que a Justiça Eleitoral, que, digamos assim, seria o garantidor de fato de eleições limpas, que seria, portanto, a alma da democracia, seja tão moroso porque os ministros estão lá num esquema de rodízio. Só para dar um exemplo, não vou citar de outros estados, vou citar do meu estado, na última eleição de 2010, o atual governador, com a sua equipe, praticaram crimes os mais horrendos. A imprensa nacional publicou, como, por exemplo, dinheiro dado a candidatos a deputados que a Polícia Federal apreendeu. Aliás, foi o estado, proporcionalmente, onde mais se apreendeu o recurso na eleição passada. Fora uma série de mecanismos. E o que aconteceu na eleição de 2010? No primeiro turno, o candidato de oposição ao atual governador ganhou por mais de 7 mil votos. No segundo turno, o governador ganhou por pouco mais de 1.500 votos. Então, quer dizer, houve no primeiro turno e no segundo turno todo tipo de abuso, até mortes aconteceram. Pois bem, desde março de 2011, desde março de 2011, ele assumiu em janeiro de 2011 e o processo aqui no Tribunal Superior Eleitoral foi protocolado em março de 2011. Portanto, no início do mandato do governador eleito com todas essas acusações. E o que aconteceu de lá para cá? Portanto, o governador eleito sob essas inúmeras suspeitas está no terceiro ano de mandato, no segundo semestre do terceiro ano de mandato. Podia-se dizer até que quase está perdido o objeto dessa ação. Mas, de qualquer forma, mesmo que faltasse um mês para terminar o mandato desse governador, não era possível deixar que termine o mandato e simplesmente não se julgue, senador Luiz, não se julgue o recurso que está no TSE. Esse processo, como falei, está desde o dia 30 de março de 2011 no TSE. Já foram designados 3 relatores que não deram parecer. Veja bem, os relatores sequer deram parecer, por motivo diverso. Ou porque acabou o mandato, porque eles têm um mandato, um período para ficar no TSE, ou porque um dos relatores se deu por impedido. Pois bem, estamos no quarto relator. No quarto relator, que por acaso sai no mês que vem. Ele pegou esse processo no dia 4 de junho, logo após a sua posse, ele veio do STJ, e recebeu no 4 de junho. Nós estamos hoje, no dia 16 de agosto, ainda não existe nem pauta, nem parecer prontos. Então, o que se deduz? Que, de fato, aliás, como disse o ministro Marco Aurélio, é muito difícil servir a 2 senhores. Porque quem são os ministros do TSE? São ministros do Supremo, são ministros do STJ, são um ou dois indicados pela OAB, para o 5º Constitucional, e o Ministério Público, que também fica lá em rodízio, embora não sejam pessoas, digamos, são pessoas de carreira. Pois bem, senador Luiz, o Ministério Público já se pronunciou sobre esse processo há muito tempo, pedindo realmente a cassação e enumerando os inúmeros crimes. Não quero entrar no mérito
jurídico da questão. Eu estou aqui analisando a incabível morosidade que esse processo está submetido. Fica, de um lado, um governador que está sub júdice, portanto, desde 2011, fica ele próprio numa insegurança para governar, comete alguns desatinos administrativos visando, em consequência de saber que pode sair a qualquer momento, e do outro lado, aqueles que foram oposição a ele, digamos assim, frustrados pela falta de julgamento. Eu não estou querendo aqui dizer que o tribunal deva julgar assim ou assado. Agora, o que não se justifica é não julgar. Por exemplo, o atual relator, que é o quarto, ele completa 70 anos em setembro. Ele sai. E aí, vai ser redistribuído para outro, para o quinto? Bom, eu não acredito. Ele tem tempo ainda para relatar e eu tenho até muita confiança pela biografia do ministro de que ele, de fato, vai relatar. Mas ele vai relatar e, se a pauta for colocada para depois de setembro, ele não estará mais no tribunal. Então, eu queria pedir aqui aos senadores, senadoras, o apoio para que nós possamos fazer essa reforma da Justiça Eleitoral. Como disse, os pés, o corpo da Justiça Eleitoral, que são os funcionários técnicos administrativos, os servidores de um modo geral, já existem. Os prédios já existem. Portanto, alegar aumento de despesa, porque vai ter um quadro próprio da Justiça Eleitoral, é sofismar e não dar valor realmente à democracia no que é mais importante, que é a questão de votar com segurança e, de fato, votar limpo e ter candidatos ficha limpa. Então, eu queria pedir o apoio para essa minha PEC, que, repito, apresentei o ano passado, que eu estou convencido, até porque falei com alguns juristas, e até mesmo me baseando na citação do ministro Marco Aurélio, que numa das sessões, na época do mensalão, chegou atrasado da sessão do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. E ele disse lá, claramente, que ficava muito difícil servir a dois senhores, esse ministro do Supremo, na hora que se julgava uma matéria importante, que era o mensalão, e está nas sessões do TSE. Portanto, fica aqui o meu apelo para que nós possamos aprovar rapidamente essa PEC, se possível, em tempo, se não para a próxima eleição, para outra, já temos um quadro de juízes eleitorais montado. Encerrar, presidente, eu quero pedir que autorize a transcrição na íntegra do material a que me referi neste pronunciamento. Muito obrigado.